Melhor você não mexe aí no meu computador, pelo amor de Deus. Senão nós estamos... Bom dia, doutor. Bom dia. Me escutam bem? Sim, escutamos. Ótimo. Eu não sei se a outra que vai entrar na live já entrou, só queria pedir que todos que não estivessem falando no momento desligassem os microfones na hora que deixar de falar, tá bom? Ótimo. Tá, beleza. Então é isso. O presidente vai dar início. Bom dia. Bom dia, presidente. Nesse momento eu passo a palavra ao nosso vereador Geraldo Gonçalves Nunes para fazer a nossa oração. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhoras e senhores, bom dia. Antes de dar início aos nossos trabalhos aqui, eu gostaria de, em nome dessa casa, da Câmara Municipal de Urucuia, prestar as nossas condolências ao falecimento do jovem Miguel, neto da nossa querida Bel de Cardoso, filho de Regi e sobrinho de Vaguinho. Infelizmente partiu tão precocemente aos 15 anos. Então vamos pedir a Deus que dê a ele um bom lugar e prestar a nossa solidariedade à família. Bom, gostaria de cumprimentar o doutor Tarcísio por estar participando junto com a gente, juntamente com a Irene também, que vai nos acompanhar nesses esclarecimentos. Nesse momento eu passo a palavra para o nosso amigo vereador Zé do Pato, para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Bom dia a todos. Chamada nominal dos senhores vereadores. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Vereador Oswaldino Vanilto Durães. Presente. Vereador José Weber Santos. Vereador Ronaldo Cardoso de Souza. Ausente. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereador José do Parto Cardoso Lisboa, presente. Vereador Geraldo Gonçalves Nunes. Vereador Dionilson do Nascimento Oliveira. Comissão de Serviços Públicos Municipais. Vereador Mamédio Edivon Guedes da Gama. Presente. Vereador Antônio Alves Neto. Ausente. Vereador Geraldo Gonçalves Nunes.
Retorno a palavra ao senhor vereador presidente Oswaldino Vanilto Durães. Bom, senhoras e senhores, constatado a presença dos nobres colegas vereadores, o motivo de estarmos reunidos aqui hoje é para trazer esclarecimento acerca do projeto 007-2025, de autoria do Executivo, a respeito da tão, vejo que nesse momento será a polêmica, taxa de limpeza, taxa do lixo. Esse projeto ele dispõe sobre a responsabilidade do compartilhamento e pelo manejo dos resíduos sólidos urbanos e a taxa de coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos domiciliares, a TRSD, e da outras providências. Algum dos nobres colegas vereadores gostaria de fazer uso da palavra? Bom, então eu passo a palavra para o doutor Tarcísio. Por favor, doutor, fique à vontade. Bom dia, presidente. Eu acho que antes da minha fala, seria importante a Irene Guedes, porta-voz do Convales, poder fazer a sua exposição inicial para dar o cenário de como os trabalhos foram desenvolvidos. É possível? Perfeitamente, doutor Tarcísio. Bom dia a todos. Doutor Tarcísio, prezados vereadores aí, um prazer estar aqui. Estamos aí a convite, né, do doutor Rafael. Hoje não poderia participar, mas graças a Deus deu certo. Estão me ouvindo bem? Sim, todo mundo ouve perfeitamente. Ok, então tá. Então, a gente está aí nesse processo, né, já há algum tempo. A gente esteve aí na prefeitura também, já falando com o novo prefeito, né? E desde o ano 2021, a gente iniciou esse trabalho aí da implantação da Rota Tecnológica de Resíduos Sólidos no Noroeste de Minas, né? E aí, como o trabalho é feito a várias mãos, né? Agora chegou a vez do Legislativo também fazer sua parte, né? E a gente tem ido nos municípios aí, conversando com todo mundo, né? Eu, doutor Tarcísio, a doutora Carolina, que é do Ministério Público, e aí hoje a gente está tendo essa oportunidade de estar falando com os senhores, né, de Urucuia. Então, a Rota Tecnológica, ele é um projeto aí de resíduos, né, gestão associada de resíduos sólidos, porque o Convales, ele é esse ente municipal, uma autarquia municipal, e aí, vendo a necessidade, né, a quantidade de lixões a céu aberto que a gente tem na região, o Convales, né, enquanto esse ente público, né, dos municípios, chamou aí os prefeitos para a gente pensar uma solução conjunta para destinação adequada dos resíduos, né? E considerando aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a política de saneamento, né, o Marco Legal de Saneamento Básico, né, com a instituição da lei aí 14.026, né, de 2020. Então, o consórcio vem puxando esse trabalho aí, né? Para isso, nós contratamos aí a consultoria do Dr. Tarcísio, que elaborou esse projeto de lei, né, que a gente tem chamado aí de Lei da Responsabilidade Compartilhada, que não é simplesmente uma lei, né, é uma parceria mesmo, né, a gente tem colocado, né, é uma lei inteligente, né, não é simplesmente cobrar uma taxa, né, colocar a população para pagar uma taxa, mas sim todo mundo ser corresponsável, né, com essa obrigação que é tão importante, né, que a gente causa tantos problemas para a nossa sociedade. Então, assim, em 2021 nós chamamos os prefeitos, assinou uma carta de compromisso, né, e a partir daí a gente começou esse trabalho. Aí o doutor Tarcísio fez todos os estudos, né, para a implantação dessa lei. E hoje a gente está aqui, né, já finalizou os prazos,
que o último prazo que a gente tinha para encerramento dos lixões, de acordo com a Lei 14.026, do novo Marco Legal de Saneamento, era 2 de agosto, né, de 2024. Então, a gente já está aí, como diz, atrasado, né? Foi dado vários prazos, a gente acabou não dando conta de cumprir, mas o último prazo foi esse. Né? Concomitante a isso, o Ministério Público também vem apoiando, né, e fazendo seu papel aí de fiscal da lei, né? Para isso também foi assinado os TACs, né, com esses 12 municípios, que hoje são 12 municípios com Urucuia, que faz parte da Rota Tecnológica, né? O último a assinar foi Urucuia, né? Então, assinou em final de outubro. O último a assinar, não, o último a entrar no projeto, na verdade. É tanto que o doutor Tarcísio conseguiu entregar o plano, né? Para isso também foi elaborado um plano de coletas seletivas múltiplas. Então, assim, uma série de ações que vem acontecendo, né, para a gente chegar nesse processo aí para encerrar os lixões, né? O doutor Tarcísio fala que a gente não tem data para encerrar os lixões, mas a gente precisa ir criando esses processos para até a gente conseguir finalizar efetivamente. E aí o Ministério Público também vem atuando, vem apoiando, né, com recursos, já colocou recursos aí de quase 2 milhões de reais para estar apoiando esses municípios também. Então, um pouco isso, né? Depois o doutor Tarcísio vai estar falando aí mais, né? E só para não delongar tanto, né? Mas é isso. A gente também tem a última coisa, né? O projeto aprovado no PAC aí, Urucuia não tinha entrado no projeto, mas a gente vai inserir Urucuia. Para isso, a necessidade da aprovação rápida dessa lei, que a gente está para assinar o termo de compromisso, e assinando o termo de compromisso, uma das cláusulas que vem, né, como cláusula suspensiva, é que a gente precisa de cumprir o projeto, a aprovação do projeto, né, de lei da criação dessa taxa. Então, é nesse sentido que a gente está aqui hoje para estar explanando e tirando as dúvidas dos senhores. Ok? Ok, Irene, muito obrigado. Doutor Tarcísio. Pois não, vereador. Eu retomo no ponto que a Irene, até o ponto que a Irene chegou. Vou querer apresentar para vocês alguns slides mostrando o que é o plano, como é que está estruturada a lei que está em análise por vocês, mas eu queria ressaltar algumas questõezinhas que acho que são importantes a gente perceber, sabe? Bom, primeiro que nosso contato, o contato da nossa equipe com vocês foi exatamente aí em Urucuia, na Câmara Municipal, lá por 2019, no segundo semestre de 2019. De lá para cá, dessa primeira visita, de lá para cá, a gente foi aprofundando junto com a equipe de técnicos da região toda, com a coordenação do Convales, e chegamos no ponto que a gente chegou. Então, eu diria assim que é muito contrastante, né, o fato de que em 2019, né, só tinha problema à vista, né, era uma floresta de problemas, né, todos os municípios com lixão e sem uma direção reconhecida para onde avançar, nenhuma perspectiva traçada. De lá para cá, por todo esse diálogo conjunto, participativo, que não foi produção exclusiva nossa, foi uma produção muito coletiva, né, inclusive dos técnicos de Urucuia, a gente conseguiu avançar e chegar num ponto hoje que, como a Irene já está descrevendo, mas talvez vocês não tenham essa informação, na última chamada do PAC, em 2023, o novo PAC, nós inscrevemos a proposta da região, já com esse plano regional, envolvendo os municípios que estavam dialogando, e a gente conseguiu, no novo PAC, Ministério das Cidades, o segundo maior recurso brasileiro aplicado em resíduos. Então, teve uma região de São Paulo aqui que ficou com um valor menor, e logo em seguida o Convales, Minas Gerais, conseguindo emplacar um projeto que recebeu uma adesão clara do Ministério das Cidades e reconhecer que o projeto está correto, está atendendo tudo que a lei preceitua, tudo que a lei exige, já está definido em leis maiores, né? Então, a gente teve sempre muito esse cuidado de obedecer tudo aquilo que está nas leis federais para não deixar nenhum rabinho para fora, né? Não deixar nenhuma
possibilidade de continuar esse processo de ter que assinar um TAC atrás do outro, pagar multa, correr de multa, né? O último TAC aí, vocês devem ter essa informação, Urucuia foi anistiada, vamos chamar assim, de uma multa enorme e trocando a multa pela expectativa de que todo esse processo agora avance como está sendo, né, como está sendo concebido, como ele foi apoiado no Ministério das Cidades e como está sendo apoiado pelo Ministério Público. Então, eu diria, vereadores, que nós saímos de um mar de problemas e agora vocês estão navegando num céu azul cheio de soluções. Os ventos estão muito favoráveis, né, para tudo se resolver bem, para tudo poder resultar numa mudança bem significativa, não só para Urucuia, mas para a região inteira, né? Porque tudo que foi feito não foi feito exclusivamente para município nenhum, foi feito sempre no sentido regional, todos trabalhando junto para poder ter a melhor engenharia possível, mas a adequada, né, para o perfil da região. Então, não vi com estrangeirismo, vamos falar assim, né, com tecnologia lá de fora, que é super complicada, que ninguém sabe operar, bota em funcionamento, dali a pouco tem que correr, voltar tudo para trás, né? Nós vimos, na região, o NAI teve uma experiência há bons anos atrás de colocar lá uma instalação que depois virou farofa, né? Porque não tem como sustentar essas mágicas, né? Então, a gente fez um grande esforço aí de trazer técnicas bem simples, que todo mundo conhece, todo mundo já viu operando em algum lugar ou outro, mas, ao mesmo tempo, fazendo aí uma boa composição para ter uma solução robusta, né? E isso que o Ministério Público, o Ministério das Cidades reconheceu e estão colocando recurso em cima, né? Então, é esse quadro que a gente está agora. Eu finalizaria dizendo que essa oportunidade, né, de os municípios definirem, por fim, aquilo que é a exigência de várias leis nacionais, 2007, 2010, agora a última, 2020, e a última já está implicando, assim, quase que em dizer, se não cumprir, né, vai para todas as varas, né? Vara civil, criminal, política, né? O Ministério Público já está colocando assim, né? Que depois vocês convém ouvir, né, a doutora Carolina em algum momento, se é que já não foi ouvida, né? Mas o Ministério Público no Estado de Minas está colocando que o não cumprimento do que a lei federal exige, de que a sustentabilidade econômica de cuidar bem da cidade, do meio ambiente, seja resolvida de uma vez por todas, de alguma forma. Se não resolver isso, a evolução do processo vai se dar de várias formas, né, e de formas bastante pesadas, né? Então, só comentando com vocês que, nesse projeto de lei, nós invertemos a lógica, né? Ao invés de ser um projeto antipático que vai cobrar taxa de todo mundo, né, como o presidente já anunciou, né, aquele assuntozinho meio antipático, né? Ao invés disso, se vocês analisaram bem, o projeto de lei, o que ele faz, antes de tudo, é criar uma vantagem e um apoio para todo cidadão que cuida da cidade, começando a cuidar do resíduo da sua casa. Então, todo aquele que separa, cuida bem do resíduo e demonstra isso para a sua vizinhança, para a cidade inteira, para a administração, todo esse vai ter uma redução expressiva de valor pago, porque o município só vai ter que cuidar do resíduo do seu banheiro. Da cozinha, não, né? Ele vai ser processado. O resíduo de embalagem também não, vai ser processado. O do banheiro não tem jeito, né? Então, esse projeto vem nesse sentido, né, de ser um projeto para apoio àqueles que cuidam da cidade, cuidam do meio ambiente, tá? Eu gostaria de colocar algumas imagens para vocês. Eu imagino que vocês já tenham conhecimento, né, do que a Irene comentou. No final do ano passado, nós fomos chamados a complementar o plano regional, tratando de Urucuia para costurar Urucuia na lógica regional dos outros 11. Isso foi feito, já foi entregue, já está em conhecimento da prefeitura, da equipe da prefeitura, e eu queria mostrar alguns elementos para vocês dessa história. Só um instante, deixa só eu
compartilhar aqui com vocês. Esse aplicativo é novo, então a gente apanha um pouco aqui. Jean, onde é que é o... Compartilhar. Ah, já achei. Isso. Sim, achei. Pronto. Ué, ele não reconhece o meu arquivo? Arquivo em PDF? Não, é PowerPoint. Ele não tá reconhecendo. Um minuto, Jean, deixa eu transformar em PDF, Tá. porque aí ele deve ler. Um minuto mesmo. Se tentar jogar a janela, será que não daria certo? Não, eu já estava nas janelas. Já está convertido, já vamos abrir. Pronto. Só um instante. Agora ele aceitou o PowerPoint. Agora estamos vendo a apresentação. Sim, perfeito. Deixa eu... Eu vou deixar a tela desse jeito, não vou abrir tela inteira, não, porque senão ele trava, sabe? Esses aplicativos não permitem com muita facilidade. Tá visível, né? Os pequenos números eu leio aqui para vocês, vai ficar mais fácil. Tá visível, sim, doutor Tarcísio. Oi? Tá visível. Ótimo. Vamos lá. Jean, quando for necessário, você me interrompa, tá? Tá, beleza. Mas é rápido aqui. Como a Irene já comentou com os senhores vereadores, o plano regional ele foi feito para 11 municípios e nesta peça aqui, o que a gente fez foi acrescentar o 12º, Urucuia. Ele tem essa concepção de mexer de uma forma integrada com todos os resíduos que são de responsabilidade pública, então nós estamos falando principalmente de 5 resíduos. Os resíduos das embalagens que acontecem dentro das nossas residências, no comércio, pequeno estabelecimento, etc. O resíduo de cozinha, o orgânico, que também tem que ser trabalhado. O rejeito, que é o resíduo, né, que sai de banheiro, principalmente, fraldas, papéis higiênicos, tudo isso que tem que ser tratado com mais cuidado. Os resíduos da construção civil, não da construtora, não do empreiteiro, o resíduo que é largado na beira do córrego, na beira do bairro, no finzinho da rua, que tem que fazer a limpeza urbana dele, e aí isso vira responsabilidade da administração. O resíduo verde, galhada, roçada, grama, podada, todo esse tipo de material. E, por último, resíduo volumoso. Resíduo volumoso é tudo que
que se quebra e é de maior porte, tipo sofá, cama quebrada, geladeira queimada, grandes peças, né, que são estragadas, né? Esse material um caminhão coletor não consegue coletar, ele é volumoso e ele tem que ser trabalhado também dentro da administração. Então, esse plano aqui, ele trabalha com esses 5 tipos de resíduos, ele fecha uma solução regional que está dentro daquilo que o plano definiu como Serviço Regional de Manejo de Resíduos. É o Convales tocando esse serviço regional, do mesmo jeito que ele toca o serviço de inspeção municipal para a produção para produção que é vendida na região, para melhorar a vendagem dos produtos da região. Aí ele está com o segundo serviço regional agora, que é esse manejo de resíduos, para complementar aquilo que o município não consegue fazer porque ele está isolado, porque ele é pequeno, né? Então, o Convares trabalha de serviço regional somando força, somando solidariedade dos municípios para ter uma solução mais adequada, mais barata e que resolva tudo, né? A gente fez um diagnóstico geral. Nesse diagnóstico, a gente levantou para todos os municípios o que tem de lixão, o que tem de vendedor de sucata, sucateiro, algum reciclador que existisse, ponto de acumulação de entulho, de poda, de móvel velho, tudo isso foi levantado. Aqui em Urucuia, vejam, também no final do ano, né, nós fizemos o levantamento de instalações, a UTC, que já está semi-pronta, o lixão. Chegamos a situação de gasto. Quanto é que os municípios estão gastando para deixar a cidade limpa? Aqui vocês estão vendo os números dos municípios, alguns com número alto, é Dom Bosco, Santa Fé também número alto, porque são municípios pequenos, né? Outros municípios com números bem mais baixos, né? A média R$ 6,23, Urucuia R$ 3,93, um dos mais baixos, né? Esse número ser mais baixo não significa grande coisa, tá? Pode ter sido informado valor inferior ao efetivamente gasto, pode ter acontecido, e também pode acontecer que está indo muito bem em Urucuia, né? Tem várias possibilidades aí, a gente toma muito cuidado com esse número, né? Na região, segundo o Sistema Nacional de Informação e Saneamento, SNIS, na região sudeste brasileira, a média é 13. Então, nós estamos, Urucuia, com um quarto disso, né? 4, em torno de 4, e a região está com metade disso, em torno de 6, né? Então, nós estamos abaixo. Mas por que nós estamos abaixo? Porque é lixão, porque todo mundo é lixão. O lixão não traz custo, né? Então, derruba os valores. Só que derruba os valores, mas expõe, né? Expõe o gestor, expõe a gestão, expõe os técnicos, está todo mundo exposto e levando TAC de um lado, TAC do outro, multa e daí afora, né? É a situação que nós temos que resolver. Despesas atuais eram 4,9 milhões ano, toda a região gastando isso. Como Urucuia, isso agora passa de 5 milhões e 300, tá? Nós conseguimos reconhecer resíduo RDO, resíduo domiciliar, quase R$ 150 por tonelada tem custado na região para colocar ele em algum lugar e receber crítica pela solução que foi dada, né? Resíduo público é a varrição, é tudo isso que se coleta da rua que não dá para saber quem é o dono, né? Esse daqui, RDO, a gente consegue dizer quem é o dono, quem gerou. Esse RPU não dá para dizer quem gerou. Isso é fundamental para a gente na evolução da relação da gestão da cidade com quem contrata, né? Que é o eleitor, que é o cidadão, né? Aqui custa bem mais barato o resíduo de varrição, capina, etc., entulhos, R$ 78 por tonelada. Isso que a gente reconheceu. E reconhecemos também uma coisa que surpreende, né? Neste material, que custa aí em torno de 5 milhões ao ano, se a gente separar esse material e transformar ele em valor, nós estamos falando em valores por ano de 8 milhões e 400 quase. Então, quer dizer que nós estamos gastando quase 5 para deixar de ganhar mais de 8. É lógico que aqui não está se
não está se incluindo aqui o custo de processar esse material, que também tem que entrar nessa conta. Com Urucuia, esse valor de 8 milhões e 400 passou de 9,300 mais ou menos. Então está se perdendo muito dinheiro por não se criar uma solução em escala. Quer dizer, pouco adianta o resíduo, as garrafas PET que eu separo na minha casa. Isso é um valor baixo, muito baixo. Agora, pega da cidade inteira. É um valor expressivo que tem que ser considerado dentro da conta que uma equipe técnica séria faça. Como eu estava dizendo a vocês, a gente procurou a melhor técnica de engenharia, sem inovação, sem mágica. Então, aquilo que todo mundo sabe, conhece, sabe que funcionou numa cidade ou noutra, numa região do mundo ou noutra, e é simples, é barato de fazer, e buscando uma recuperação de valores para ter uma equação econômica aqui que, na hora de fazer a cobrança disso, fosse a menor possível. E isso a gente está conseguindo, tá? Para a gente avançar, aqui isso é fundamental, eu só deixei essa lista aqui que não dá para vocês lerem, lógico, mas só para vocês terem noção do tamanho dessa lista, tá? Mas para avançar, nós precisamos entender o seguinte jogo. Se eu não coloco mais o resíduo no lixão ou em um aterro sanitário, eu tenho que colocar ele em outro lugar, e todo dia. Né? Todo santo dia eu tenho que colocar o resíduo orgânico num lugar, resíduo de embalagem no outro, as podas, os resíduos de construção, indo para os lugares corretos, né? E não os lixões da vida. Né? Para isso, a gente precisa montar todo um cenário de parcerias. Então, o que a gente tem falado é que se eu separo, por exemplo, o resíduo orgânico, eu tenho que processar, eu tenho que transformar ele em composto orgânico. Composto orgânico é o melhor fertilizante que se tem na história da humanidade. Né? E, na região, existem mais de 1.000 estabelecimentos, endereços, produtores rurais, que a gente tem esse número com precisão, mais de 1.000 produtores rurais que falam que consomem composto orgânico. Então, nós temos que ligar, brincando, né, o Lé com CRE, né, ligar o resíduo que se transforma em valor, que ajuda a economia local, transformar ele em insumo e chegar nesse pessoal. Né? Então, para isso, a gente levantou na região, em todos os municípios que foram trabalhados, e depois mais Urucuia, somamos agora Urucuia. Nos municípios anteriores, nós reconhecemos 251 possíveis parceiros. São associações, sindicato rural, cooperativas, que têm que ser chamadas para um diálogo para poder começar a receber esse material e transformar isso em alavanca para a economia. Né? São 38 que a gente reconheceu em Urucuia, é essa lista aqui. Ó. Então, eu leio alguns nomes para vocês. Associação dos Moradores da Comunidade Buriti, Associação Comunitária de Santa Isabel, Sindicato Rural de Urucuia, Associação dos Produtores Rurais de Leite de Urucuia e região, lá embaixo, Associação Evangélica Beneficente Resgatando Vidas, né? Então, a Associação Comunitária de Pitombeira, Campinas, várias associações foram reconhecidas que o plano está dizendo tudo que for separado de resíduo que tem valor, transformar em insumo para alavancar a economia. Tá? Assim que a gente avançou com esse diagnóstico. Então, traçamos um plano para poder avançar, traçamos um cenário para poder avançar com o plano. Né? O plano, ele cuida de conectar o Lé com o CRE, né? Conectar os geradores de resíduos, que somos nós nas nossas casas, com as cadeias produtivas que podem receber esses materiais e transformar o material em material de economia circular. Né? Esse termo aqui que está sendo muito falado, mas tem muita gente que fala de boca cheia, mas não transforma em realidade, sabe? Então, o plano aí no Convares, ele está fazendo isso, está sabendo quem é que precisa ser inserido, quantos sucateiros tem na região, quantas associações de catadores tem na região, quantos agricultores que usam composto orgânico tem na região, tá? Para chamar esse pessoal para trabalhar junto, um diálogo e cuidar do meio ambiente, que sabemos que é urgência para nós todos, né? A humanidade. Instalações necessárias. Os municípios fizeram no planejamento toda uma definição de centrais de
municipais de recuperação de resíduos, às vezes dentro da sua UTC, da sua unidade de triagem e compostagem. Escolheram ecopontos, alguns tendo que prever a estação de transbordo, porque nós vamos partir para um aterro de uso regional, né? E alguns aterros regionais em cidades que têm condição para isso, né? Avançando para Urucuia, o que a equipe técnica de Urucuia definiu conosco, a gente assessorando esse processo. Uma unidade ali na área da UTC que está sendo construída ali na saída da cidade, saindo do lado esquerdo. Uma unidade de central municipal de recuperação de resíduos lá na UTC, então ampliando a capacidade dela e o tipo de resíduos que vão ser colocados ali. Então, não é botar no lixão, agora o doutor vai para outra direção. Não é botar no lixão, é botar em operações separadas para recuperar cada uma delas e conectar com esses parceiros que a gente vai trazer para o processo. Um ecoponto eu vou mostrar para vocês, é instalação pequena para poder apoiar os moradores e entregar os seus resíduos. Queimou a geladeira, entrega perto. Não pedir para ele levar lá no TC, que ele não vai chegar lá, ele vai despejar antes, né? Ele não tem capacidade de deslocamento significativa, então tem que chegar a instalação perto dele, não exigir que ele vá longe, ele não vai fazer isso, ele não tem capacidade operacional assim. Então o ecoponto ele considera isso, ele chega perto do problema. Previmos um ecoponto Urucuia, total de ecopontos 1, e estação de transbordo, uma estação de transbordo. Vou mostrar essas instalações para vocês, tá? Então, esse planejamento Urucuia, uma central de resíduos lá na UTC, esse vermelhinho aqui, o ecoponto, essa bolinha amarela, e tudo isso se funde com toda uma operação regional aqui, né? Com, lá em cima, Cabeceira Grande e Formoso trabalhando junto com Buritis, Chapada Gaúcha, Arinos, Uruana trabalhando junto, Urucuia, Riachinho, Bonfinópolis trabalhando junto, então em bloquinhos, né? Por último, Brasilândia, Dom Bosco e Santa Fé de Minas, né? Também trabalhando junto. A gente sabe que Natalândia não tem jeito. Um dia ela vai ter que vir junto aqui também, porque vai ser a solução mais barata para ela e mais conveniente. O que é a UTC, a Central Municipal de Recuperação de Resíduos, lá na UTC? Essa instalação aqui, com um pátio só para resíduos de construção civil, entulhos, só para os resíduos verdes, galhada, roçada, tudo que se tira de verde na cidade e que se recebe das casas, né, de manutenção. Um pátio para compostagem, coberta com uma boa técnica aqui. É simples, mas é bem cuidada, né? Sem cheiro nenhum, sem líquido, uma operação totalmente limpa e muito adequada, porque gera um fertilizante poderoso, né? Aqui uma instalação para mexer com os resíduos e embalagens, tudo que é papel, papelão, plástico, vidro, metal, sendo trabalhado numa instalação, maior em municípios maiores, menor em municípios de menor porte, né? Vai ter aqui uma instalação vestiário, sanitário, refeitório, escritório de controle, né? E aqui dentro vão trabalhar equipamentos, né? Uma pá carregadeira única, trabalhando com todas as frentes, só uma para todas as frentes, uma equipe de funcionários única, trabalhando em todas as frentes aqui dentro, um picador florestal que vai picar tronco grosso aqui no fundo, uma peneira que vai separar esse resíduo de construção civil em material fino e material grosso, para possibilitar o uso do entulho, né? Coisa que é muito fácil de fazer. Então, toda uma operação aqui que vai ser feita pelo Serviço Regional de Manejo da região do Convares. Então, da porteira para dentro aqui, o Convares vai cuidar disso tudo para não exigir do município algo a mais, que vai ficar mais difícil ainda resolver as questões da cidade. Então, a gente se preocupou em aquilo que vem de novo para a cidade, o Convares executar, para ele cuidar de fazer isso na escala certa. Então, são 12 municípios, o Convares não vai fazer um contrato de pá carregadeira um por um, vai fazer um contrato de 12, de cara, e já com cláusula lá dizendo
quebrar a pá carregadeira, tem 4 horas para substituir. Então, um contrato grande permite esse tipo de coisa. E quando a gente contrata um só, fazendo o município isoladamente, você contrata uma pá carregadeira aqui, se ela quebrou, o cara pede 15 dias para poder consertar, porque a peça vem de Belo Horizonte, de Montes Claros, sei lá de onde, né? E fica empacando o serviço, e você fica com uma operação dessa, que tem que colocar resíduo todo dia em algum lugar, né? Nos parceiros, fica com essa operação empacada porque alguém quebrou uma máquina, né? Então, isso tem que ser regional, tem que ser na mão do Convales para ser serviço regional. O Ecoponto é essa instalação bem pequena, em torno de 800 metros quadrados de terreno, para receber aqueles resíduos que eu recitei, né, das casas, quando quebra alguma coisa que não dá para colocar no saquinho na porta de casa, né? Então, esse material mais volumoso, o entulhozinho, uma roseira que foi podada, sei lá o que, uma cerca-viva, trazido aqui para o Ecoponto. Nós estamos trabalhando também com uma outra instalação, que é composteira domiciliar. O Ministério Público está bancando um primeiro avanço dessa estratégia. Ela foi começada antes de Urucuia entrar na história, então Urucuia não está inserida ainda, mas vai ser inserida lá para frente. Uma estratégia que o Ministério Público está bancando em 7 cidades. 10% das casas estão recebendo essa composteira para o município nem retirar o orgânico da casa. Fica na própria casa para virar o fertilizante da horta, do jardim, como a pessoa queira. Isso já está funcionando e está indo muito bem. Tá? O que vai acontecer dentro da central municipal? Galpão de triagem, trabalhando por blocos de municípios. Então, nós vamos trabalhar Riachinho, Bonfinópolis, Urucuia e... É isso, os 3, né? Riachinho, Urucuia, Bonfinópolis, trabalhando junto. Vamos ter um galpão de triagem de embalagens único para trabalhar na escala certa. Não adianta pulverizar isso aqui. É que nem você precisa ter caminhão para fazer suas operações. Se eu tenho um pouquinho de resíduo, não adianta eu comprar um caminhão grande, né? Eu estou com um caminhão subutilizado, ele vai virar sucata. O mesmo princípio se aplica aqui, né? Então a gente compra um caminhão para operar com vários, um galpão de triagem para operar com vários. E os municípios que tiverem no mesmo conjunto, trabalhando com salas de áreas de transferência, né? Galpão de acumulação pequeno, onde o resíduo fica armazenado até o caminhão tirar. Compostagem, vejam isso, ó. Aqui do lado esquerdo, aqui embaixo, vocês estão vendo pilha de resíduos que veio de domicílio, misturada com folha seca e empilhada numa pilha aqui que ela fica parada aqui com uma ventilação por baixo no piso. Uma coisa muito fácil de fazer com tubo de PVC, né? E esse material, depois de 30 dias empilhado aqui, sem ninguém mexer, nem precisar revirar, sem gerar odor nem líquido, ele vira isso daqui. É quase que uma terra marrom escura, muito fértil, muito poderosa, que ajuda muito na produção, principalmente produção orgânica dos agricultores. Nós vamos ter que mexer nos veículos de coleta, então já estamos lá no PAC, já tem um caminhão para cada município, vamos ter que encaixar o de Urucuia, para a coleta de orgânico na coleta convencional, para separar o orgânico na coleta convencional, com caminhão basculante, carroceria basculante, né? Que já sabemos como quem produz, quanto custa, já temos tudo isso. Uma solução para a coleta das embalagens, porta a porta, com uso de muitos bags para depois chegar naqueles galpões de triagem. Tudo isso já está lá no PAC, o PAC já está bancando isso, o contrato está para ser assinado próximas semanas, né? O programa de compostagem, como eu falei, ele começou com 1.335 unidades, já está indo para 1.500 unidades, porque agora são 7 municípios, né? Então, ele cresceu e vai chegar um dia em Urucuia. Bom, nós estamos fazendo todo o esforço para separar os resíduos, agora tem o resíduo do banheiro que tem que ir para algum lugar. Esse algum lugar não é mais o lixão daqui a pouco. Então, aquilo que a Irene falou, né? Nós temos dito que não tem data para fechar o lixão, porque nós temos que ir com cuidado. Na hora que a gente conseguir separar bem
o resíduo orgânico, as embalagens, as folhas, as podas, entulho, e dar utilidade a isso tudo, vai ficar mais fácil da gente trabalhar com um aterro, né? Para isso, o plano fez toda uma lógica que o Ministério Público aceitou muito bem, de transformar o aterro que existe em Bonfinópolis, nós estamos chamando de AS Bonfim, transformar este aterro em um aterro regional. Bonfinópolis não consegue usar sozinho aquele aterro. Ele está lá, veja as imagens aqui, está pronto, está prontinho, mas não pode ligar o aterro, não pode abrir as portas dele, porque não tem como suportar o custo dele operando, né? A cidade sozinha. Já junto com os outros municípios, e aí nós estamos falando Bonfinópolis, mais 11, total 12, né? Usando junto, tem condição de operar sim, vai ficar bem mais barato, muito mais barato, o valor vira compatível, e aí a ideia toda do plano é: mantém na cidade tudo que é orgânico, faz compostagem, devolve para os produtores da região de Urucuia. Mantém as embalagens na cidade, junta com as de Bonfinópolis e Riachinho, e faz um pacote único que o Convares, via serviço regional, vai comercializar e fazer isso voltar como redução de custo para impactar menos no cidadão, né? E o rejeito, na hora que a gente chegar nesse rejeito bem separado, ele vai ser juntado com um dos outros municípios todos em Bonfinópolis, num primeiro momento. O projeto de Bonfinópolis ele tem seis trincheiras, nós vamos passar para 17 trincheiras, uma do lado da outra, e vamos usando aquela área até o bagaço, até usar muito aquela área, isso a técnica permite isso. Depois que acabar de encher essas 17 trincheiras que vocês estão vendo aqui, nós vamos fazer uma camada única por cima disso tudo, como se fosse um bolo, segunda camada de bolo, e depois uma terceira camada de bolo. Então, nós vamos estender a vida desse aterro de Bonfinópolis, com todo mundo usando junto para reduzir o custo unitário, nós vamos levar a vida útil desse aterro para quase 5 anos de duração, atendendo todo mundo. Logicamente, isso vai implicar em regras, eu comento já já. Em Brasilândia, ali do lado, mais à frente, tem um outro aterro que foi preparado, ele está um pouco vandalizado, mas a obra de engenharia está lá. A trincheira está aberta, está perfeitamente reconhecível, tem que receber uma reforma, já está orçado isso, né? Ele, no projeto original, ele tem 5 trincheiras. A primeira que está feita é essa aqui da esquerda. Então, a ideia é, além dessas 5, botar mais outras 5, mais outras 2, botar mais, chegar a 12 no total. Depois, primeira camada do bolo, segunda camada do bolo, fazer esse negócio subir. Durante quanto tempo a gente vai poder usar isso? Olhem isso, senhores. Mais de 26 anos. Então, nós vamos estar todo mundo, eu já vou estar falecido, muita gente já vai estar velhinho, e ainda tem aterro na região. Então, o investimento foi feito lá atrás. É lógico que ele vai ser agora de uma forma justa, né? Bonfinópolis vai pagar menos, Brasilândia vai pagar menos, né? Não, Brasilândia não, porque o dinheiro que fez esse aterro aqui em Brasilândia foi dinheiro do Estado, então já está pago, né? Não foi uma conta de Brasilândia. No caso de Bonfinópolis, sim, o município paga um financiamento até hoje para fazer aquilo e não conseguiu usar. Então, paga todo mês e não consegue usar, né? Isso que é ruim. Agora nós vamos avançar todo mundo junto. Então, nós vamos ter aterro até 27 anos. É uma tranquilidade que pouca região brasileira tem, de ficar com a coisa tão bem resolvida. Para isso, foi criado todo um conjunto de parâmetros de uso dos aterros regionais que basicamente estão dizendo, e todos os prefeitos aceitaram isso, se a cidade não chegar a recuperar metade daquilo que gera, então se gera 4 toneladas a dia, pelo menos 2 toneladas tem que segurar. É orgânico, que vai virar composto, é embalagem que vai virar valor comercial e vai ser triada, né? A outra metade poderá entrar no aterro sanitário regional, primeiro em Bonfinópolis, depois em Brasilândia, desde que mantenha o ritmo de redução disso. A gente sabe que esse número aqui
pode chegar a 25%, apenas um quarto da geração sendo colocada no aterro. O restante, tudo recuperado, para poder reduzir conta, né? Para poder levar para lá, estação de transbordo. Essa é a estação de transbordo que está concebida para Urucuia, tá? Então, o desenho disso já está pronto, já se sabe quanto custa, como é que vai ser executado. As caçamba Rolon aqui do Convalis, contra a movimentação dela, tudo contratada pelo Convalis. Montamos uma regra para operar isso, sabemos o custo unitário, está bastante baixo, está dentro do mercado, e montamos regras de tudo que é. O Convalis não vai poder deixar o resíduo de banheiro que vai sendo colocado lá no transbordo demorar mais do que 48 horas para ser retirado. Então, lá na estação de transbordo, volto aqui um bocadinho, o caminhão chegou, ele despeja na Rolon, e essa Rolon tem que sair em 2 dias. Então, encheu ou não encheu, ela tem que sair. Mas a gente está escolhendo o tamanho da Rolon para ela ficar quase cheia em 2 dias, né? Isso já está equacionado. Bom, fizemos para isso todo um estudo de rotas. Então, vocês estão vendo essas linhas pretas aqui, são as distâncias entre um município e outro, quanto que está carregando, para ver a lógica aqui de transbordo de cada município. Aí, lá em cima, por exemplo, Cabeceira, Formoso, levam para Buritis, junta o resíduo de 3 aqui, desce numa viagem única, vem direto para Bonfinópolis, durante 5 anos. Depois de 5 anos, nós vamos estender até Brasilândia, né? Mas é basicamente a mesma rede de transporte, de transbordo do resíduo rejeito, aquilo que não tem valor. Que aí eu repito isso, senhores, cada vez que a gente coloca um resíduo de embalagem no lixão, 1 tonelada dentro do lixão, é mais um pouquinho que está lá, é mais um escândalozinho, mais uma multazinha para o município. Mas, de fato, na região de vocês, é algo em torno de R$ 1.200 que está se perdendo. 1 tonelada, no mercado, ela vale isso. E está se jogando fora, né? E está pagando multa. Então, não é a situação nossa não é inteligente, né? A gente abre mão do valor possível para contratar uma multa impossível de pagar. Então, é crise atrás da outra, né? Bom, evoluímos com isso. Quanto é que custa para os 11 municípios? 21 milhões e 200. Quando entrou Urucuia, a conta subiu. 23 milhões e 300. Entrou 2 milhões e 100 a mais para poder contemplar aquilo que Urucuia precisa para avançar junto com todo mundo. É lógico que esse dinheiro não é o dinheiro de Urucuia, é um dinheiro para Urucuia entrar num conjunto de ações regionalizada, né? Então, ações são de todos, né? Com um galpão de triagem que a gente faça, ele atende vários municípios. Então, ele é uma posse coletiva, ele é um investimento coletivo, do jeito que a Irene comentou, né? O Convalis, ele é uma autarquia intermunicipal. Ele é autarquia de Urucuia, autarquia de Santa Fé, de Cabeceira lá do outro lado, ele é autarquia de todo mundo. Isso é a lei que diz, né? Então, todos os prefeitos em assembleia é que definem como é que a sua autarquia vai proceder, né? Então, tudo isso aqui que está sendo exposto para vocês já foi definido pelos prefeitos, que é esse caminho que todos os prefeitos, né, escolheram, optaram, porque é o caminho que mais atende à lei, que menos custa e que menos impacta né, na cidade, até mesmo impactando positivamente para trazer aqueles que fazem o bem para a cidade e dar destaque para esses, né? Olha, esse gráfico aqui do lado é importante. Hoje, o custo de manejo de resíduos está em quase 140 por tonelada, com toda essa história que eu contei a vocês, de recuperar os materiais para transformar em valor, costurar essas parcerias todas, esses diálogos com a região, nós vamos chegar a um valor novo que no começo custa mais. No começo, assim, né? Eu tenho que processar, eu tenho que fazer compostagem, eu tenho que triar. Mas na hora que eu vendo o material, logo em seguida, né, eu rebaixo o valor. E de 140, a nossa estimativa, com muito cuidado, indo para 86. Então, uma boa redução de custo para o orçamento municipal, né? Para isso, esse investimento é necessário. Isso foi demandado ao PAC. Desculpe, esse valor foi demandado ao PAC, mas a gente sabe que tem umas possibilidades aqui de aplicar uns
umas reduções de custo de engenharia, né? Nós estamos simplificando umas instalações aqui para gerar uma sobra para atender Urucuia, né? Que aí vamos chegar nisso aqui. No valor do PAC, nós acrescentamos caminhões, carrinhos, bag, pagamento da operação inicial, chegou a 31 milhões e pouco, né? Subiu esse valor ainda mais, e aí o Ministério Público está colocando mais 2 milhões e pouco em cima disso. Bom, eu entro agora naquilo que a lei exige. O PAC está dizendo, olha, o Ministério da Cidade está dizendo, eu tenho que cumprir a lei. Eu vou entregar o resíduo para cada um que apresentou carta consulta aqui e foi contemplado. Só que eu não posso entregar o resíduo e fechar o olho para a lei, porque senão quem vai assinar ataque sou eu, né? Quem vai entrar em processo em Tribunal de Contas sou eu, né? Então o Ministério tem que agir cumprindo a lei da parte dele também. E isso significa, como a lei diz, cada sistema desse que entra em pé tem que mostrar que ele tem sustentabilidade econômica, que a operação dia a dia está garantida, que tem como bancar o custo operacional disso. A gente fez todo esse cálculo e entramos numa inversão aqui, que eu relatei para vocês no início, que é não deixar essa lei aparecer como uma lei antipática. Não, ela é a lei que está sendo feita para dar a responsabilidade, o tamanho de responsabilidade que cada um tem que ter. Se eu sou grande gerador, eu tenho uma responsabilidade maior. Se eu sou um pequeno gerador, a minha responsabilidade é menor. Mas todo mundo tem. E ela está sendo feita de um jeito invertido, né, para não ser antipática, de premiar aqueles que fazem bem para a cidade, né? Então, eu pulo aqui para a imagem, que é mais fácil de explicar. Isso está sendo feito, né, na lei de responsabilidade compartilhada, né, de incentivo a quem faz direito, está sendo feito assim. Nós estamos separando, como já todos os técnicos estão fazendo, os órgãos estaduais, federais estão fazendo, separando o resíduo que os domicílios geram em 3 frações. Então, uma fração é aquela que está na pia da cozinha, o preparo do alimento, o resto do prato, a comida que estragou na geladeira, que azedou ali, não sei o quê, tudo isso é orgânico. As embalagens, tudo aquilo que a gente compra, o leite, suco, o molho da macarronada do domingo, todas essas embalagens separadas. E, por último, aquilo que está ali no banheiro, papel higiênico, fralda descartável, fralda geriátrica, toda essa coisa arada que hoje não tem como recuperar, né? Até tem, mas não na nossa região, não no Brasil. No Brasil não faz sentido apostar nessa recuperação, porque nós estamos devendo. Essas outras duas nós fizemos muito pouco. O avanço é muito pequeno. Então, temos que cuidar primeiro dessas duas aqui, mas no futuro nós vamos cuidar dessa terceira. Então, o que está sendo feito? Cada casa que... Vamos pensar assim, que eu moro em Urucuia, eu sou um cara preguiçoso, eu não quero fazer nada, eu não quero nem saber, eu pego meu resíduo, enfio dentro de um saquinho, boto lá na porta, sumo e a prefeitura que se exploda. Né? O meu procedimento é assim. Eu tenho que pagar em cima de tudo. Eu tenho que pagar 3/3. 1/3, 1/3, 1/3. Agora, vamos dizer de um dos vereadores que já faz uma coleta seletiva na sua casa, está separando os secos, ele separa os secos, e isso está visível, né, de alguma forma para a administração, ele vai pagar apenas 2/3. Não é justo ele pagar 3/3, ele tem que ser incentivado, ele tem que se retribuir a ele o cuidado, a proteção que ele está dando ao meio ambiente. Agora, vamos mais à frente ainda, tem um outro vereador que faz tudo, né? Ele não consegue cuidar do lixo do banheiro como ninguém consegue, mas ele consegue cuidar do seu orgânico, de alguma forma, né, compostando, ou daqui a pouco meramente separando e entregando no dia certo para a prefeitura que vai coletar esse material separado. Tá? Ele separando orgânico e separando as embalagens, não é certo ele pagar nem 3/3 nem 2/3, ele vai pagar apenas 1/3. Né? Então, os números que a gente mostrou para vocês, que estão naquela tabela no projeto de lei encaminhado, esse número ele reflete isso, ele cai quando a pessoa tem uma prática na cidade que é de cuidar da cidade. Então, vejam bem que essa lei ela não é antipática, ela é simpática. Ela dialoga com quem cuida da cidade. Quem
quem não cuida, né? Eu, se estivesse morando aí e fosse aquela figura que eu relatei agora, que não me incomodo com nada, eu começar a fazer crítica em cima dessa lei é a continuidade da minha postura. Eu não faço nada, eu não cuido de nada, eu não assumo responsabilidade. Então, eu reclamo de tudo, né? Então, não é esse apoio que essa lei está procurando. Ela está procurando o apoio daqueles que já fazem um esforço para que a cidade tenha sustentabilidade, tá? Então, dentro da lei está se contemplando isso e está se contemplando uma outra coisa que é uma dívida da maioria das cidades brasileiras e está na lei e tem que ser cumprido. O município não pode pagar o resíduo das grandes instalações. Então, Arinos, por exemplo, que está lá com aquelas empresas CTG e uma série de outras grandes, né, que fizeram quase que uma cidade dentro da cidade, ali em Arinos, aquelas empresas todas, a prefeitura não pode recolher o resíduo das empresas. Tem que ser separado e cobrado delas, né? Então, a lei de todos os municípios está contemplando isso e a gente, traduzindo a lei, o que está sendo dito após um estudo que foi feito na região, estabelecimentos nas cidades de vocês que tenham mais de 19 funcionários, vínculos empregatícios, pelos nossos estudos aí de campo, estão gerando mais de 2 sacos de 100 litros por dia de resíduo. Isso daqui não pode ser levado para dentro do caminhão da coleta pública e não separar. Então, ele pode ser levado para dentro do caminhão, mas tem que pagar preço público. E quem paga é quem gera. E é um valor muito pequenininho, sabe? Nem arranha o negócio de quem tem 19 funcionários. Então, nós temos todo um estudo a partir do cadastro imobiliário, também em Urucuia, para gerar quem tem que pagar preço público, né? Em Urucuia, eu não vou me lembrar agora, mas são muito poucos estabelecimentos, tá? Muito pouco mesmo, né? Os outros, quem está abaixo de 200 litros por dia, entra na coleta pública, paga a taxa de resíduos, conforme cuida ou não cuida do seu resíduo. Então, todo mundo está gerando menos de 200 litros por dia, que são os domicílios e o barzinho, o restaurantezinho, a padaria pequena, com menos de 19 funcionários. Esse pessoal pagando a taxa de resíduos. É o que está dito na lei, né? Então, a lei tem lá aquela fórmula que liga o pagamento ao consumo de água. Então, o resultado do pagamento é quanto que eu consumo de água, multiplicando por um fator. Qual a minha função? É moradia ou é comércio? Ou é indústria, né? Então, entra em consideração o fator de uso, FU, entra quantas vezes de coleta eu tenho por semana? Todos os dias? Vai custar mais para o município do que coletar a cada 2 dias, coletar semanal, né? Então, isso daí entra como um diferencial. E também entrando se eu faço alguma coleta seletiva, se eu separo o meu resíduo ou não. Aí eu tenho um abatimento, né? Ou não, né? Dependendo do meu caráter. E também entra quanto é que custa para veicular essa conta. E essa conta, no caso de Urucuia, vai ser veiculada via Copasa. Então, a conversa com a Copasa já tem um princípio de conversa, né, acontecendo. Isso é só para o ano que vem. Cobrança não é para agora. Essa lei ela entra no regime de anualidade. Aprovou agora, só cobra no orçamento, né, no próximo ano fiscal, 2026. Né? E mesmo assim, ela tem que cumprir a noventena, né? Que agora nem vai. A noventena não vai fazer menor sentido, né? Porque estamos longe do início de 2026. Mas se tivesse votando, por exemplo, agora no final do ano passado, em dezembro de 2024, e tivesse sido aprovada pelos senhores, ela só poderia entrar no mês de abril. Né? Teria que deixar janeiro, fevereiro e março se esgotarem, noventena, podendo só cobrar em abril. Tá? Então, assim que foi feito, separando pequeno gerador, que é domicílio e pequenos estabelecimentos, dos grandes geradores, tipo aquelas grandes empresas de Arinos e algumas outras da região, e aí nós definimos os valores médios, aqui estão valores médios, tá? Para os municípios, e na média,
15,8, vai, 15,8 por domicílio. Domicílio tem, sempre que a gente fala em olhar para o domicílio, né, que quando se trabalha com água, né, o pessoal chama economia, né, em vez de domicílio, chama de economia. Né? Então, as economias residenciais são os domicílios. Tá? As economias, quando vai se falar delas, sempre se olha no patamar de 15 metros cúbicos. 15 metros cúbicos é um consumo razoável. Né? Na minha casa, muitas vezes eu não chego em 15 metros cúbicos, não, né? Com 4 pessoas aqui dentro. Né? E então, olhando para esse consumidor, que não é um consumidor médio, não, ele é só uma régua de medida. Tá? Olhando para esse consumidor, a média da região, 15,8, valor de Urucuia, 16,4. Estou arredondando. Né? Mas esse é o valor cheio, é para aquele cara teimoso que não quer fazer nada. Né? O valor para quem, pegando Urucuia, né? O valor para quem cuida das suas embalagens vai tirar 5 e pouco reais, vai cair para 11, alguma coisa assim. O valor para quem cuida também do orgânico vai tirar 10, vai cair para 6. Né? Então, uma redução significativa. Para ajudar, eu botei mais essa tabelinha aqui, ó. Categoria social. Então, famílias que têm que estão no CAD único, estão no Bolsa Família, e se ela consome 15 metros cúbicos mês, que não é uma situação típica, né? Porque quem está no CAD único não pode gastar água, né? Tomar banho de chuveiro aberto, né? Tem que poupar, né? Então, essa situação aqui é meio atípica, mas eu vou mostrar para vocês. Cai para 16, né? O valor ficou redondo aqui, e, de novo, né? Se ele cuidar da embalagem seca, vai para um pouquinho menos de 11. Se cuidar da embalagem seca, desculpe, se cuidar só do orgânico, só da embalagem seca, vai para 11. Se cuidar só do resíduo orgânico da cozinha, também vai para 11. Ele perdeu 1/3. Agora, se cuidar dos dois, da embalagem seca e do resíduo orgânico, entregando só o lixo de banheiro, vai para 5 e pouquinho, 5,5. Né? Então, só para a gente ver como é que esses valores impactam na região, vejam esse gráfico aqui. Ó. Nesse gráfico aqui, nós colocamos, de acordo com o que a Copasa informou. A Copasa informou assim, tem 27 endereços que pagam o mínimo, paga a tarifa fixa, é o mínimo. Tá? Tem 104 endereços que pagam até 5 metros cúbicos, 146 que pagam até 10 metros cúbicos, de 5 a 10, 119 que pagam em cima de 10 a 15 metros cúbicos, e foi nesse ponto aqui que a gente falou 16, tá? Veja, a maioria está para trás. A maioria está para baixo de 15 metros cúbicos, né? Uma ampla maioria. Estou dizendo aqui, estou olhando aqui, ó, quase 90% está para trás de 15 metros cúbicos. Então vai pagar menos de 16, né? Porque paga por metro cúbico consumido. Então, quanto menos água, menos resíduo gera, menos paga de conta, né? E só esses aqui é que consome mais de 15 metros cúbicos, 15 a 20, 20 a 40. Vejam só que loucura. Em Urucuia tem um endereço que é CAD único, que é categoria social, que está consumindo mais de 40 metros cúbicos por mês. Então, não sei se o cara tem piscina, o que é, maluco isso, né? Mas acontece de fato na cidade de vocês, né? Mas a gente fez essa leitura, então, dos 16, isso aqui, R$16, que pode virar 5,5, nós fizemos neste ponto aqui, e ampla maioria está para baixo disso. Então, o impacto, senhores, é muito pequeno. Tá? Eu acho que eu paro por aí, acho que já foi uma explicação. Desculpem a extensão, mas eu tinha que contar toda essa história de meses de trabalho para vocês poderem entender aonde é que nós chegamos e o que é esse texto que está na mão de vocês. Eu paro por aqui e fico à disposição de vocês. Jean, pode retomar a palavra. Ok, muito obrigado, doutor Tarcísio. Antes de retornar aqui, eu gostaria só de pedir desculpa à população e
ao doutor Tarcísio e à Irene por eventual falha que venha a acontecer por nossa parte. É a primeira reunião que a gente faz nesse formato. Há uma série de novidades tecnológicas implantadas na casa que ainda está em fase de adaptação de nossa parte. Antes de retornarmos, eu gostaria só de fazer uma breve apresentação do doutor Tarcísio, que acabamos falhando em não apresentá-lo devidamente. Dr. Tarcísio é urbanista e administrador da IT Gestão de Resíduos, que prestou assessoramento técnico ao Convales para a implantação do Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos. Desculpa a falha na apresentação, doutor Tarcísio. Não se preocupe. Bom, a respeito desse projeto, a gente, como foi observado aí, a gente já está atrasado, Urucuia, né? É um caminho irreversível, é uma realidade que está batendo a nossa porta e, infelizmente, Urucuia está atrasado. Nossos prazos já foram estourados e a gente vai ter que correr contra o tempo para nos adequar a essa nova realidade. A gente sabe da realidade do nosso município, mas a gente sabe também da nossa responsabilidade para fazer com que isso passe a funcionar em nosso município. Vamos ter alguns questionamentos aqui, doutor Tarcísio, que serão direcionados ao senhor, para que o senhor possa trazer mais clareza para nós, para a gente poder levar para a nossa população uma visão mais positiva do impacto dessa cobrança, que infelizmente a gente vai ter um desgaste muito grande para trazer para o nosso povo essa questão que, como eu disse antes, é um caminho irreversível, a gente vai ter que nos adequar, mas a gente sabe da dificuldade que a gente vai ter com a população quando a gente mexer no bolso. E a gente sabe da realidade financeira do nosso povo, e a gente lamenta o pouco prazo que a gente vai ter, considerando que nós já estamos com os prazos vencidos, e a gente vai ter um desgaste muito grande de trazer isso para a nossa população. Um outro ponto que eu queria citar aqui é que esse projeto não é um projeto só do executivo, não é um projeto do prefeito para criar uma taxa e regularizar essa questão dos resíduos, né? Isso é uma realidade regional, traga até nós através do Convales, mas, como eu disse, é um caminho inevitável, a gente vai ter que nos adequar. E isso, só para trazer clareza, que não é uma iniciativa exclusiva do Executivo do município de Urucuia. A gente vai ter algumas perguntas, doutor, e eu gostaria de perguntar ao senhor acerca do projeto em si. A questão no artigo 10 do projeto, a gente gostaria de saber qual vai ser a modalidade de contratação. Como assim? Só um minuto. Bom, doutor, voltando aqui no assunto, a respeito da modalidade de contratação das empresas que vai prestar esse serviço. Ah, sim. Sim. Vereadores, não tem... A lei
ela não poderia tratar disso. As modalidades de contratação são todas aquelas previstas nas leis que regulam a relação entre ente público e prestadores privados. Tudo que está na nova lei de licitações, 13.433, se não me engano, né? É tudo que está ali. Todas as modalidades são válidas, né? O que a gente fez no planejamento em geral, vereador, foi nos preocuparmos em fortalecer as instituições públicas, fortalecer os executivos, os legislativos que tomam a decisão, fortalecer os órgãos, as autarquias que existem na região, o Convalis em especial, para poder suportar o negócio, né? Então, mesmo que a gente, por exemplo, a questão do transbordo, né? O transbordo vai ser contratado como empresa, vai ser aberta uma licitação, do jeito que é, como se contrata qualquer coisa, né? Não dá para a lei não pode pré-definir, né? O desenho de licitação é dado por outra lei, nós temos que obedecê-la, né? Mas quando for contratar o transbordo, contratando uma empresa terceirizada que vai ter caminhão para aquelas caçambas rolon, para içar aquelas caçambas para carroceria, tudo, que é uma coisa um pouco especializada, nós precisamos ter um órgão contratante, um órgão público contratante poderoso, com capacidade de fiscalização do serviço e, se necessário, botar a empresa para correr, porque não está fazendo direito, né? Então, no plano, a gente se preocupou muito em fortalecer a musculatura pública para poder fazer um bom gerenciamento, para não deixar as coisas custarem mais do que devem e a população não ter que ficar pagando um serviço que ela não recebe, né? Então, tudo foi feito em cima desse olhar. Então, não tem uma modalidade pré-definida. As modalidades são todas que a lei permite em outras leis, em outras legislações. Obrigado, doutor. Também na questão das parcerias público-privada, também vai ser analisado os mesmos moldes, ficar a critério... Mesmo molde. Se o Convalis poderá executar serviços com parcerias na região, com instituições, associações de produtores rurais, para valorizar o composto orgânico, melhor e mais barato fertilizante que a gente tem à disposição na humanidade. Ele vai poder fazer parceria com a associação de catadores, vai poder fazer parceria com grandes empresas, vai poder contratar diretamente por via terceirizada. Se quiser, mais lá adiante, discutir concessão de serviço, vai poder discutir. Então, fazer PPP, administrativa, não administrativa, todas as modalidades estão válidas. A lei não inibe nada disso. Então, é o que a região achar que é o melhor caminho, é o que vai ser seguido. Ok, doutor. Você poderia me explicar o porquê da utilização da taxa Selic ao invés do INPC? Essa definição, vereadores, ontem nós estávamos conversando com vereadores de Bonfinópolis, a mesma questão apareceu lá, mas essa é uma definição de lei maior. Ela está resolvida em outra lei e sempre na atualização de valores entre entidades públicas, a referência é a taxa Selic do Banco Central. Nesse período aqui que ela está... Né, ela subiu tanto aí, né, todo mundo torcendo para que ela comece a descer, né, né, dá um pouquinho de preocupação, mas é da lei, nós temos que seguir a lei maior. Uma outra questão aqui, doutor, não sei se eu interpretei corretamente, aqui no artigo 15, afasta os grandes geradores de resíduos similares aos resíduos domiciliares. Se o projeto busca regulamentar a situação municipal com relação à produção de resíduos sólidos, por que afastar os projetos dos grandes produtores? Não está... Em que trecho do artigo 15? Não está dito que afasta, né? É uma conclusão que um dos vereadores tirou, né? É isso? Foi a questão... Deixa eu explicar uma coisa. Sim, por favor. Oi.
Deixa eu explicar uma situação para vocês. Eu estou bastante inteirado de como é que as coisas acontecem aqui em São Paulo. São Paulo só a população de São Paulo é quase metade de Minas Gerais, né? Tudo aqui é mais complexo. E até para ajudar no meu currículo aí, há alguns anos atrás eu fiz o plano aqui, coordenei o plano aqui de São Paulo, plano de resíduos, tá? Então, conheço bem a situação aqui da cidade, e aqui a questão dos grandes geradores foi resolvida assim. O que já alguns anos atrás, isso já foi uns 6 anos atrás, foi resolvido. Também atrasado, mas já resolveu. A prefeitura, sabendo que ela não pode coletar o resíduo do grande gerador na coleta pública sem cobrar, que isso é proibido, aqui ela tomou a seguinte decisão, correu a cidade inteira, fez um decreto para todo mundo se declarar como grande gerador ou não, botou fiscalização na rua, porque a cidade é muito grande, precisava fazer isso, e ela empurrou todos os grandes geradores para fora do sistema. Por quê? Porque aqui em São Paulo, se você, vamos dizer assim, eu sou uma fábrica de biscoito, tenho 200 funcionários, gero muito resíduo no final da minha produção. Se eu quiser resolver isso, eu pego na internet aqui e consulto quem é a empresa que eu posso contratar fora do serviço público, né? E eu encontro uma lista aqui de 20 empresas especializadas nisso. Vou pegar a melhor cotação, vou contratar essa, todo dia ela vem aqui, pega o meu resíduo e leva embora. Então, a prefeitura aqui fez essa estratégia de empurrar para fora e deixar privado atender privado, né? Agora, vamos olhar o caso de Urucuia. Eu tenho certeza, né, e nós chegamos a perguntar isso no final do ano passado, não existe nenhuma empresa aí na cidade que presta esse tipo de serviço. Então, o que a gente está fazendo, vereadores, não é empurrar o grande gerador para fora, não. É só tratá-lo de forma diferenciada, como a lei exige no artigo 27 da Lei Nacional de Resíduos, como a lei exige naquele artigo 27. Esse grande gerador aí de Urucuia, vamos dizer que tem uma empresa aí que está lá com seus 25 funcionários. Ela já se encaixou como grande gerador. Tratá-la, resolver o resíduo dela com a coleta pública, mas ela paga a parte, paga o preço público e não a taxa de resíduos, porque a lei exige assim. Então, não é tirar ele fora, ele fica dentro, ele vai ser atendido com muito mais qualidade do que é atendido hoje, porque ele vai saber onde é que o resíduo dele está indo. Vamos dizer que ele tem lá a sua ISO 14.000, 9.000, ele tem que comprovar que o processo dele é todo limpo, tem sustentabilidade ambiental. Ele vai poder dizer, olha, a prefeitura me atende, eu pago o preço público e o meu resíduo, eu tenho aqui documento da prefeitura, está indo para lugar tal, está indo para a Central Municipal de Recuperação de Resíduos, está sendo todo recuperado. Ele tem condição de garantir que a fiscalização de ISO 9.000, 14.000, de sustentabilidade, que passa na empresa dele para ver se ele faz tudo direitinho, ele tem condição de demonstrar que ele faz direito, porque a prefeitura está fazendo direito. E ele paga para a prefeitura como a lei exige. Então, não é empurrar para fora, é trazer para dentro, mas cumprindo a regra direitinho, tá? Ok, doutor Tarcísio, muito obrigado. Só lembrar o senhor agora que a gente vai estar abrindo para perguntas ao referente ao senhor, para os nobres colegas vereadores, tá bom? Algum dos gostaria de fazer alguma pergunta ou colocação para o doutor Tarcísio? Com a palavra, o vereador José do Parto Cardoso Lisboa. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, servidores dessa casa, público que está nos assistindo. Cumprimentar também o doutor Tarcísio, agradecer pela belíssima explanação. Também cumprimentar a Irene Guedes, né, que é secretária executiva do Convales. Bom, pessoal, aqui em Urucuia, doutor Tarcísio, a gente enfrenta um problema muito sério quando se trata de cobrança de taxa da população.
É uma questão cultural a população entender, né, que tudo aqui é obrigação da prefeitura. E eu já percebi, notei que o secretário de Meio Ambiente está tentando organizar a limpeza da cidade, está tendo alguns confrontos, né, com alguns moradores, justamente em função da cobrança verbal, né? E eu entendi muito bem a necessidade da implantação, né, do programa, do projeto aqui na nossa cidade. A gente está muito atrasado já. Inclusive, na gestão passada, a gente votou aqui um projeto de lei autorizando o executivo a contratar empréstimo junto ao BDMG, que era justamente para a implantação dessa UTC, que foi no valor de R$500 mil, e parece que ele comprou, foi uma caçamba com esse recurso, não concluiu a obra, que está muito atrasada, por sinal. Temos um problema muito sério com o lixo, né, daqui do centro urbano, também dos distritos, e sabemos dos impactos ambientais que esse problema causa na nossa sociedade. Percebi aqui também a questão da geração de emprego e renda, né, que a implantação do programa aqui no município vai gerar, principalmente em relação ao aquecimento da economia, que é muito importante. Eu tenho acompanhado e percebido a evolução em outros municípios, inclusive Arinos, com parceria do Convales. Mas eu gostaria aqui, se possível, para a gente mostrar mais transparência para a população, porque em outras gestões, os ex-vereadores carregam aqui um peso muito grande nas costas de ter votado alguns projetos de lei, né, que impactou diretamente com a população, né, sendo eles a cobrança, a mudança da taxa da cobrança de iluminação pública, o aumento, né, da taxa de IPTU, entre outros. E a gente não quer cometer esse erro. A gente quer ser bem transparente com a população e votamos aqui na segunda-feira, na última reunião ordinária, um requerimento solicitando uma audiência pública justamente para tratar dessa questão, né, desse projeto de lei ora discutido. E eu queria ver com o senhor, com a Irene, né, também, a possibilidade, né, dos representantes da Convales, né, para estar presente aqui nesse dia, para trazer essas mesmas informações para a população, né, para a gente votar o projeto com segurança, para conscientizar a população, para não pegar a população de surpresa nessas cobranças de taxa, mostrar a importância, né, de manter a cidade limpa, né, de fazer a coleta seletiva, começando pelas escolas, porque eu acho que as escolas é um ponto principal que precisa ser tratado dessa questão. E o mais é só agradecer, né, colocar aqui à disposição, e se possível, né, se o senhor puder ponderar sobre essas questões que eu mencionei, sobre a possibilidade, né, de estar aqui junto com a gente vai ficar muito grato, viu? Muito obrigado. Eu queria aproveitar a sua fala, vereador, e fazer um convite a vocês. É gozado, né? Porque na nossa sociedade, e somos todos nós, né? A gente vai se acostumando com algumas situações que são mal resolvidas e que não custa nada para ninguém, porque é mal resolvida, e depois a gente reage quando ela tem que ser bem resolvida, né? Então, só para fazer uma comparação, quando a gente tinha na telefonia, né, o telefone, quando a gente tinha que usar orelhão é aquela coisa suja, toda pichada, cheirando mal, né, que a gente usava né, tinha que ficar meio longe assim do telefone, que o último bêbado que usou, estou brincando com todo mundo, né? Deixou aquele cheiro horrível no aparelho. Quando tinha que usar o orelhão, ninguém reclamava, ninguém pagava, mas olha o serviço que a gente tinha, né? Aí a telefonia mudou, entrou o celular. Hoje, todo mundo paga o celular,
usa o serviço. Às vezes, você vê, outro dia até saiu, né, a história de famílias de Bolsa Família usando dinheiro do Bolsa Família para fazer aposta nas bets, né, naquelas coisas de futebol. Né? Então, tem muita gente aí que tem o celular, né, e tem pouco recurso, mas usa o celular para caramba, paga uma conta enorme de telefonia no mês. Mas eu faria um convite a vocês, vereador, assim, ó, de levantar na cidade o que é, mais ou menos, o valor da conta d'água. E aí a água chega todo dia. O valor da conta de luz, né? E a luz está chegando todo dia. O valor da telefonia, com qualidade, está na mão da pessoa, está no bolso, não tem que ir atrás do orelhão fedido lá na esquina, tá chegando todo dia. Então, quando a coisa chega com qualidade, ela tem um custo. E a gente tem que arcar com esse custo para ter qualidade. O que a gente está apontando agora no plano da região este ano aqui, o recurso está chegando do Ministério, as licitações vão ser feitas, porque os projetos já estão prontos, né? Só falta detalhar o projeto agora. As licitações vão ser feitas, no ano que vem, as coisas começam a entrar em operação. E ninguém vai cobrar, isso já está bem entendido, nenhum município vai cobrar taxa antes da operação ficar visível. Todo morador perceber, opa, mudou. Você foi lá ver, lá na saída da cidade, um falando com o outro, né, que agora está se trabalhando direitinho o resíduo. Agora eu pago com gosto. Né? Agora eu tenho um celular na mão, eu tenho eficiência. Né? Então, estou comparando a situação. Mas eu faço esse convite a vocês de levantar quanto é que a população está pagando de água, energia, telefonia. E ver que pagar, aquele que faz direitinho, né, na cidade, pagar R$ 5,50 por mês, olha, acho que não dá 2 dias de celular de algumas pessoas. Né? É um valor muito insignificante. Então, quase que quem reage a isso é quase que se negando a melhorar a vida na cidade. Né? Eu vejo por esse viés, sabe? Então, acho que na discussão desse projeto de lei, a gente tem que procurar aqueles que cuidam da cidade. Sabe as entidades ambientalistas que tem por aí? Esses são os aliados naturais para defender e mostrar que esse projeto é melhoria da cidade, né? Uma melhoria para todos. Agora, o que vai significar se o projeto não evoluir? Primeiro, vai significar perder o recurso do Ministério das Cidades. Eles vão usar a cláusula suspensiva, não passa o recurso, fica tudo do jeito que está, lixão, e o secretário brigando para tentar melhorar alguma coisa na limpeza urbana. Né? Infelizmente, o cenário para ele não vai ser bom. Né? E segunda coisa que vai acontecer é aquela, aí a Irene poderia talvez falar melhor, né? A multa que estava prevista e Urucuia se livrou dela agora, recentemente, assinando o TAC com o Ministério Público, né? E assinou em cima do compromisso de entrar com toda essa ação positiva, né? Virtuosa, de botar todas as coisas no lugar, cuidar direito, gerar emprego com resíduo, né? Alavancar a economia, etc., né? O Ministério Público cancelou aquela multa. Se a lei não for aprovada, vai perder o recurso do Ministério e o termo de ajustamento de conduta do Ministério Público vai ser executado. Né? Eles deixaram claro em várias reuniões nos vários municípios aí que já tem orientação da coordenação estadual do Ministério Público e não vai ter saída. Né? Talvez a Irene pudesse... Irene, você lembra qual era o valor de multa de Urucuia que foi cancelado? Eu não me lembro, doutor, não me lembro ao certo. Só sei que é uma multa desde 2003, né, que vem se arrastando e ia ser executada, né? Se o prefeito não tivesse assinado mesmo, né, a doutora Carolina já ia executar. Sei que começa a ter multa diária, né, uns valores bem exorbitantes, né? Eu realmente não me lembro, não sei se eram uns 3 milhões, não lembro o valor certo, não. Só sei que vem se arrastando desde 2003 esse TAC, né? E outra coisa, doutor, então, também que vale reforçar... Irene, Oi. Vale a pena comparar para os vereadores. Olha, se for essa multa em torno dos 3 milhões, se não aprovar a lei, o que significa? Perder o recurso do PAC, que estão significando 2 milhões e 100. Para melhorar as coisas, para corrigir as coisas. É abrir mão daquilo para entrar de novo numa multa de 3 milhões. Então, gente, acho que não tem muito, né, lógica nisso. Né? Desculpe, Irene. Sim.
É isso. E além disso, né, assim, os vereadores não ouviram a doutora Carolina, mas ela está sendo bem assim, incisiva mesmo, né? Que o Ministério Público, eles já estão começando a acionar o Tribunal de Contas, né? Então, quem não cumprir, se não aprovar, primeiro, né, se o Executivo mandou, se os vereadores não aprovam, eles têm que justificar a não aprovação, né? E aí, segundo, se não justifica, né, qual o motivo, eles são também indiciados como autor de crime ambiental, né? E além disso, o Tribunal de Contas também vai entrar, né? Já está junto aí, Ministério Público, Tribunal de Contas. Não é querendo ameaçar, não, tá, gente? É só a informação que ela tem passado nas reuniões. Ela nem gosta de falar, mas também eu não gosto de falar, mas é só para vocês terem noção do que o Ministério Público está pensando, né? Enquanto fiscal da lei. Então, vai começar a bloquear a conta de município, né? Isso já aconteceu com Bonfinópolis, né? Por isso que Bonfinópolis teve que construir o aterro sem poder, fazer empréstimo para construir o aterro, né? E até hoje não funciona, porque um município sozinho não consegue custear o custo de um aterro, né? As despesas de um aterro. E Donizete teve que fazer isso. Ou construir o aterro ou bloqueava as contas do município, né? Então, o Tribunal de Contas vai começar a agir também, né? E aí começar a cobrar a lei mesmo, né? Que, se o prefeito não manda o projeto de lei para a Câmara, ele faz renúncia de receita, né? Se os vereadores não aprovam, eles são enquadrados como coautor de crime ambiental. E aí, né? Vocês já sabem do restante. Isso, gente. Passa a palavra. Muito obrigado, viu, Irene? E, doutor Tarcísio, não tenha dúvida, né, que esse projeto será, sim, aprovado. Mas, independente do valor da taxa, que também, do meu ponto de vista, é um valor irrisório, eu acho importante, né, trazer a população para participar desse debate. Eu acho que é muito importante informar a população, mostrar para a população a importância, né, dessas coletas seletivas, né, trazer a educação do município, trazer as associações, né, que serão parceiros, do meu ponto de vista, seria muito importante, viu? Muito obrigado. Sim. E que dia que vocês estão pensando, vereador? A gente ainda não definiu a data, viu? Mas assim que definir, a secretária da Câmara, juntamente com o Jean. Tá, porque aí vocês informam para a gente, porque como vai ter outras audiências públicas, né, para a gente não chocar as agendas, me parece, Bonfinópolis já está agendada dia 22 de abril, sabe? Aí, nessas audiências, é importante a presença da promotora, né? Ela está de férias, retorna, eu acho que é dia 22, né? Aí, já tem que ver com ela essa questão dela participar em Bonfinópolis, e aí, se puder ser nessa data, a gente não está tendo muito tempo, né? Preocupação é com o tempo para aprovar, né? Mas, sei lá, dia 23, eu não sei que dia que é a reunião de vocês, né? Vocês querem fazer na reunião também, como que vai ser? Aí a gente vai fazer o contato, então, para definir o dia da audiência pública e ver a possibilidade de vocês confirmarem a presença. Muito obrigado. Tá bom, ok. Bom, eu só gostaria de fazer algumas colocações aqui. É o seguinte, a gente, além da necessidade de aprovação desse projeto, né, eu entendo que a gente, enquanto representante do povo, a gente tem uma responsabilidade muito grande de trazer para o nosso povo a nova realidade. Porque o que a gente tem no nosso município hoje, doutor Tarcísio, é que a nossa cidade é composta, basicamente, de pessoas que migraram da zona rural para a cidade. Então, muitos deles ainda carregam consigo aquela cultura de que não tem muita responsabilidade social. Então, a nossa função enquanto vereadores também é trazer essa nova realidade para esses moradores, de que a partir do momento que você é inserido no meio urbano, a sua conduta precisa ser adequada ao meio em que se vive. E a gente sabe que o problema do lixo hoje é um problema mundial, e a gente, enquanto cidade, por menor que seja, essa realidade ia bater a nossa porta, e é o que de fato aconteceu. Então, eu tenho certeza de que reclamação sempre tem, mas a nossa obrigação é de fazer o que é correto, talvez não é tanto a questão de agradar. Uma outra questão que eu
pontuo aqui é o seguinte, o nosso povo sempre reclamou muito, o nobre colega até citou a questão da taxa de eliminação, pela falta de visibilidade da aplicação do recurso, que às vezes se cobrava caro ou independente do valor que se cobra, você não via a destinação do recurso. E essa atual administração tem demonstrado muita transparência e trazido para o povo a realidade de onde o recurso está sendo aplicado. Então, mesmo sendo um valor irrisório, eu acredito que o povo vendo o recurso aplicado, vendo as coisas funcionando, né, eu acho que essa reclamação tende a diminuir, né, e o povo vai compreender a necessidade de estar se cobrando essa taxa. Aí vai ficar a cargo do executivo de realmente aplicar e trazer o resultado da cobrança da taxa. Mais algum colega gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador José Weber Santos. Bom dia, presidente, bom dia, colegas, bom dia, público presente, bom dia, doutor Tarcísio, Irene. Primeiro, parabenizar pelo projeto, pela importância que é o projeto. É uma preocupação que a gente vem em questão do bem-estar social, né? Que quanto mais você tem uma cidade limpa, você tem qualidade de vida. Vou citar um dado aqui recente. O ano passado nós tivemos mais de 1.000 casos de dengue, e esse ano, devido à limpeza que ocorreu na cidade e esse cuidado com o lixo, a mudança do lixão para mais distante da cidade, a gente caiu para, em média, de pouco mais de 30 casos de dengue. Então, isso mostra a importância e o cuidado que tem que ter com a limpeza da cidade. Recentemente, a gente tem como projeto também, que aqui tem uma cultura, as pessoas vão para a beira de rios, e finais de semana traz esse lixo e joga muitas vezes na beira das rodovias e próximo à cidade. E a gente tem essa preocupação de ter essa coleta em ponto estratégico, posto de gasolina, próximo às rodovias, para estar destinando esse lixo corretamente. E Zé do Parto colocou muito bem ali, quando falou da taxa de iluminação pública e do IPTU. Quando eu estive com esse projeto, minha primeira preocupação foi justamente essa, onde aqui mostra os dados, são calculados em números, em letras, para dar uma noção de como vai ser esse cálculo. E, na época, esses dois projetos, ele veio da mesma forma, tanto de taxa de iluminação pública como de IPTU. E, realmente, Urucuia ficou com a maior taxa de iluminação pública do estado de Minas Gerais e com a taxa mais alta de IPTU também no estado de Minas Gerais. Então, ficou fora da realidade. Para o senhor ter uma noção, nós temos menos de 300 pessoas com carteira assinada no município. Então, é uma cidade pobre, está entre as mais pobres de Minas Gerais. Aqui é Bolsa Família, é aposentadoria e prestação de serviço público, servidor público. Então, a gente sabe da necessidade do projeto, mas também a gente sabe da carência que é o povo de Urucuia. Então, eu queria que, não com precisão, mas pelo menos com dados mais específicos, pudesse oferecer para a gente informações concretas, em percentual, em relação à conta de água. Por exemplo, se for R$30, vai ser 10%, 15%, 20% desse valor. Aí a gente tem um preço, um valor X daquilo que a pessoa vai pagar, né? E quanto à questão da destinação do lixo, quando esse resíduo ele passa a ser coletado, quando ele passa a ser reciclado, agrega um valor sobre ele.
esse valor, de alguma forma, ele volta para o município. Esse resíduo orgânico em forma de adubo, eu perdi um pouco da explicação, de que forma que o município tem, devido a esse produto, ir para outro município, se tem uma logística reversa dele voltar em forma de produto que agrega também para o nosso município. O município vai beneficiar disso aí também? Obrigado. Presidente, tentando responder as dúvidas do vereador, eu só não consigo colocar um número preciso agora, porque eu teria que abrir arquivos aqui, vereador, para comparar o preço do metro cúbico da água contra o preço do metro cúbico do resíduo. Os dois vão andar junto na mesma conta, né? Mas o metro cúbico do resíduo custando bem menos do que o metro cúbico de água. Só não tenho como colocar o valor agora, porque eu teria que consultar aqui planilha de cálculo e não daria para interromper a sessão. Mas eu posso, via Irene, eu posso passar esse indicativo e ela faz chegar ao senhor. É possível, Irene? Existe esse dado e a gente pode expor ao senhor mais adiante, tá? Em relação... sim. É possível, sim. Tá. Então, a gente responderá. Em relação ao como é que os custos e as receitas impactam em Urucuia, a sistemática que todo consórcio público usa já é algo que é inerente ao fato de existir o consórcio público. Quando o município assina o contrato de consórcio, coisa que Urucuia fez lá atrás, né, mais de 11 anos, né, não me lembro a data exata, bastante tempo, já tem toda essa estratégia, toda essa relação financeira, ela já está estabelecida, né? Então, nesse projeto especificamente, o fluxo de recursos vai ser basicamente o seguinte: a operação nova vai ser introduzida no município a partir do ano que vem, completando lá o UTC, né? Então, pegou o dinheiro do BDMG, não acabou a obra, agora ela vai ser acabada, remodelada alguma coisa, vai se aproveitar muito daquilo que tem ali naquele terreno e começa a operar no ano que vem. O Convales vai operar ali dentro, né, as máquinas, etc., tudo vai ser por conta dele, né? Então ele vai ter um custo, né, e um custo com Urucuia. Os materiais vão ser trabalhados, processados, aquilo que der para vender vai ser colocado à venda, as embalagens, composto orgânico colocado à venda para voltar para o solo, para a produção, e essa receita foi receita obtida com Urucuia. E no final do exercício, basicamente a cada mês, a cada bimestre, alguma coisa assim, um procedimento que vai ser estabelecido ainda, no final do exercício se faz o cômputo. Olha, a autarquia de Urucuia, que chama Convales, atuando no município para dar qualidade, dar uma boa técnica para a gestão dos resíduos, gastou X, vendeu os produtos que pôde vender por Y, e o resultado dessa conta, X menos Y, é esse valor, né? A gente sabe que vai cair, né? A tonelada estava em quase 150, vai cair para menos de 90, né? Então, vai cair, né? E aí, esse valor resultante dessa conta é o que vai ser passado para a gestão de Urucuia, via o contrato de rateio, pagar para o consórcio. Então, se o município fizer sozinho, tudo vai ficar mais caro e só tem crescimento de valor. Com o consórcio fazendo regionalmente, ele vai conseguir simplificar, botar tudo num patamar de menor custo, porque tem maior escala, e aí vai ratear valores menores entre os municípios. Então, retorna para o município, sim, na hora de fazer as contas de chegada para cobrir o custo da autarquia, que chama Convales. Obrigado, doutor Tarcísio. Só uma informação aqui, por gentileza, é que a Irene
pediu licença, pediu para informar que, infelizmente, ela tem uma outra reunião urgente e precisa se ausentar. Obrigado, Irene, pela sua participação, viu? Estaremos à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada, gente. Bom dia. Doutor Tarcísio, se eu puder participar com a gente, viu? A reunião com a CEMAD, acho que eu tinha comentado com o senhor. Tá bom? Estou aguardando o pessoal mandar o link aqui. Irene, eu não saí ainda. Só uma questão. Você disponibilizaria de um pouquinho de tempo, que é um minuto, que o nobre colega vereador gostaria de fazer uma pergunta direcionada para a senhora? Pode? Por favor, vereador Antônio Alves Neto. Bom dia, presidente, nobres colegas. Irene, secretária executiva da Convales, o nosso colega aí, qual o nome? Tarcísio. Irene, aqui, já que nós estamos falando dessa UTC, que é de uma grande necessidade, com urgência, para a nossa cidade, nós temos um problema aqui, que já é de conhecimento do Convales e da doutora Carolina, a respeito do lixão. O doutor Tarcísio, também, se ele puder nos ajudar, o que está acontecendo aqui? Aqui tem um lixão, tinha um lixão, doutor Tarcísio, que funcionava há mais de 30 anos, uma área totalmente contaminada. E o prefeito atual, ele mudou o lixão de local, sem nenhum estudo técnico, e assim contaminando outra área. Por isso que a gente vê a urgência dessa organização e queria pedir aí a nossa amiga Irene que explanasse um pouco, antes de você sair, sobre essa questão, porque o Convales tem esse conhecimento, já foi pedido alguns documentos através do Convales pela doutora Carolina, e em que pé está. E pela questão da UTC, eu acredito que é uma coisa muito boa e tem que ser com urgência para a nossa cidade. O povo da nossa cidade está tão cansado de pagar tanta taxa, a taxa de iluminação pública da nossa cidade é uma das mais caras, e essa UTC, doutor Tarcísio, não poderia o próprio município pagar para a população, porque gasta com tanta coisa aqui, que a gente vê que não é útil, e isso aqui é tão útil para a população que o próprio município poderia responsabilizar por isso? A pergunta é essa. Acho que é melhor a Irene responder primeiro, ou ela não pode? Acho que a Irene caiu. Eu vou respondendo, então. Mas em parte do que a Irene responderia, eu acho que eu posso colocar para vocês. A partir desse episódio da mudança do lixão, o Convales foi acionado, o Convales me consultou, eu fiz uma consulta indo adiante a uma pessoa que trabalha próxima a gente, que é o projetista dos aterros aí da região. É o profissional de Belo Horizonte que projetou o aterro de Bonfinópolis, projetou o aterro de Brasilândia, dá curso sobre projeto de aterro, conhece bastante do assunto, né? Então, na hora que se soube da abertura da segunda área, de que o Ministério Público entrou com uma intimação para o município e o município consultou com Convales, logo em seguida, eu fui consultado, cheguei até esse profissional e nós começamos a criar as condições técnicas de como melhorar a área atual, a área antiga, para atender essa intimação do Ministério Público, continuar a área antiga mais um tempo e acelerar todo esse projeto que vocês ouviram agora há pouco, né? Então, nesse ano aqui, estrangular mais um pouquinho aquela área antiga, tem como fazer isso, como fazer uma conformação geométrica, que é empilhar de forma diferenciada o resíduo que está ali, para poder colocar mais material, né, durante esse ano, e acelerar tudo o projeto novo, para que a UTC, no ano que vem, o mais cedo possível, ela comece a entrar em operação e, né,
o que for necessário, ir antecipando para o CUIA para sair dessa saia justa, né? Mas a gente conseguiu avançar até este formato. Então, o pessoal técnico da prefeitura já tem os dados do engenheiro sanitarista que vai poder ajudar, já está tendo uma conversação com ele, nós conseguimos chegar nesse ponto. Então, as coisas evoluíram e tem como conciliar, né, um reparo aí, uma reforminha naquela instalação antiga para construir o novo rapidamente, aprovando todas as coisas do Ministério das Cidades, tocando o TAC do Ministério Público adiante, resolvendo essa questão da lei, para tudo poder avançar, tá? Então, tá bom, muito obrigado, Ailton. Só um esclarecimento, doutor Tarcísio, para o senhor e para todos que nos assistem. A presidência da casa está com a senhora Albanita Anjo da Mata, que se faz presente nos assistindo. Eu estou aqui apenas conduzindo hoje como presidente de comissão. Uma outra informação, só para esclarecer o colega Antônio Alves Neto, essa taxa que estamos nos referindo, vereador, eu acredito que ela seja para a manutenção do serviço, não para a construção da UTC. Não, tudo bem, mesmo para manutenção, eu vejo que o município poderia ver a possibilidade de isentar a população e fazer o serviço. No meu ponto de vista, né? Mas quem vai ver isso aí é o prefeito, é a prefeitura, viu? Muito obrigado. Mais algum colega gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Geraldo Gonçalves Nunes. Senhor presidente, vereadores, doutor Tarcísio, a respeito do lixão, o antigo lixão, ele foi criado aqui há mais de 30 anos. Quando criou o lixão, ele estava em distância longe da cidade. Devido ao crescimento da cidade, hoje o lixão está dentro da cidade, com morador menos de 50 metros do lixão, e o lixão era um lixão ao céu aberto, onde jogava todo tipo de lixo, inclusive até lixo hospitalar ao céu aberto, entendeu? Então, assim, foi por isso e por outras razões que não mais se encontra o lixão nesse local, devido a ter morador muito próximo lá do lixão, entendeu? Só esclarecendo para o senhor. Obrigado. Perfeito. Realmente ele tem que ser fechado o mais rápido possível, né? Não tem justificativa para mantê-lo, né, vereador? Com certeza. Bom, doutor, a gente sabe que esse lixão onde ele se encontra hoje também não é a localidade correta e nem ele recebe a tratativa que é necessário, porém, mais um motivo para a gente acelerar esse processo, para a gente levar a destinação correta do nosso lixo. Mais algum colega gostaria de fazer uso da palavra? O senhor gostaria de fazer alguma considerações finais, doutor Tarcísio? A gente já está nos encaminhando para o final. Sim, sim. Não, eu só agradeço a vocês a oportunidade de poder explicar o plano regional, como cada Câmara de Vereador está analisando essa peça para dar sustentação a ele. O presidente colocou muito bem, né, os recursos que estão sendo objetivados com a lei, com essa lei que vai cobrar menos de quem cuida da cidade e cobrar mais de quem nada faz, recurso para manutenção do sistema de limpeza. Não é recurso de investimento nesse momento, né? O investimento está vindo desse recurso do Ministério das Cidades, que, se Deus quiser, vai vir direitinho, vai vir tudo bem encaixadinho para a gente poder avançar bem esse ano aqui, tá? Eu desejo um bom final de manhã para vocês. Obrigado, doutor Tarcísio. E o convite que o nobre colega Zé do Parto fez aos membros do Convales para estar presente na nossa audiência pública, eu gostaria de estendê-lo ao senhor. Se o senhor puder nos honrar com a sua presença, a gente vai ficar muito agradecido. Eu que agradeço o convite, vereador. Bom, não havendo mais nada a tratar,
Encerrando a ordem do dia, eu declaro encerrada essa reunião às 10h12. Agradeço a todos pela presença e tenham um bom dia.